Bom dia, irmãos. Graça do nosso Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Confessar, estou muito ansioso, mas eu espero que Deus possa me usar como instrumento para falar em todos os nossos corações, que essa palavra, que todos venham compreender cada coisa que eu vou vier falar aqui nessa manhã. Bom, o tema da minha pregação é igual ao do acampamento. Eu queria vir repassar esse momento precioso que eu pude estar lá no acampamento, aprendendo mais da palavra do Senhor, e eu decidi trazer o que eu aprendi de lá numa pregação do pastor Rodrigo, que é sobre a conexão espiritual com Cristo. Foi um tema que mexeu muito com o meu coração, que me fez amadurecer grandemente e que eu me senti muito honrado de poder estar presente naquele momento. Vou pedir aos irmãos que vocês possam abrir lá em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 2. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e imagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Oremos. Meu Deus, Deus de graça, Deus de poder, Deus de misericórdia. Ó Pai, o Senhor é perfeito, é maravilhoso, é nosso Salvador. És único, ó Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e faz por nós. Te agradeço por mais uma manhã abençoada que estamos aqui presente, ó Pai, aprendendo mais da Tua Palavra. Que o Senhor possa estar me usando, ó Pai, como instrumento para falar a todos os nossos corações. Que essa palavra venha ser edificante, que essa palavra, ó Pai, venha ser abençoada. Que o Senhor possa colocar as palavras certas na minha boca e não deixar que nenhum mal nos atrapalhe nesse momento abençoado, ó Pai. Esse momento venha a ser precioso e muito abençoado. Te agradeço, Pai, e te peço também que o Senhor possa estar nos perdoando, ó Pai, pois nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos miseráveis, mas o Senhor tem um dom gratuito, a vida eterna. O Senhor, desde que a gente acredite em Ti, ó Pai, desde que a gente tenha fé em Ti, o Senhor é capaz de nos salvar, nos dar a salvação. Ó Pai, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, eu faço essa oração. Amém. Bom, antes de começar essa palavra, vou estar explicando o contexto histórico daquela época. E eu separei esse contexto em 4 pontos. O primeiro ponto é que essa carta ela foi criada por Paulo. Naquele momento, ele estava preso em Roma. Ele estava numa prisão, escrevendo essa carta. E creio que todo mundo aqui sabe que Paulo ele fazia viagens missionárias, espalhando o evangelho, falando a diversas pessoas que não foram alcançadas ainda.
E agora a gente parte para o segundo ponto, que Paulo ele não conhecia os cristãos de Colossos, sendo eles gentios. Ou seja, Paulo ele ainda não tinha chegado naquela região de Colossos, ou seja, ele não conhecia ninguém de lá. Lá apenas tinha um colaborador dele, chamado Epáfras. E agora a gente parte para o segundo ponto. Foi direcionado para a igreja, pequena e nova. Essa igreja foi criada lá em Colossos. Ela era pequena porque ela tinha sido criada recentemente, mas ela foi iniciada também por Epáfras. E Paulo, nessa carta, ele sempre incentiva, está sempre incentivando, intercedendo para que os membros daquela igreja, para que eles amadureçam na fé, para que eles perseverem na fé e que aquela igreja venha a ser muito abençoada. O quarto ponto fala que a carta servia para alertar a igreja sobre falsos ensinos, além de incentivos para que permanecessem na fé, sobre as muitas pressões que sofriam. As pessoas lá de Colossos, os membros daquela igreja, estavam sofrendo muitas pressões sobre falsos ensinos que haviam lá naquela região. Haviam falsos profetas anunciando um evangelho errado e não verdadeiro. E eles também sofriam pressões a respeito dos judeus, em que os judeus eles também pressionavam muito eles para que eles cumprissem todos os eventos, como por exemplo circuncisão, porque eles não eram judeus, eles eram gentios, e eles eram muito pressionados a respeito disso. E agora a gente parte para a nossa mensagem. Eu separei esse texto principal que a gente leu antes de orar em vários pontos. O primeiro ponto é Colossenses 3, do versículo 2 ao 4. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. As coisas que são do alto é um objetivo que devemos focar, justamente para ser a garantia que estabeleceremos a conexão forte e firme com Cristo, até o dia em que Ele se manifestar em glórias, para que possamos ir juntos com eles. Nesse trecho, Paulo ele fala para a gente focar as coisas no alto, que são do alto. Por quê? As coisas terrenas aqui, elas são passageiras. A gente sim vai desfrutar, mas só que no momento, tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar. Mas as coisas do alto, elas são eternas, elas não têm início e elas nunca acabam. E Deus ele dá essa garantia de que se a gente permanecer na fé, enfrentar todos os obstáculos que vierem aqui na terra, e a gente perseverar a cada dia na nossa fé, a gente vai herdar todas essas coisas e estar junto com Deus Todo-Poderoso. E para deixar mais claro essa parte da minha pregação, eu vou usar um exemplo que foi citado lá no acampamento, um exemplo de celular. Essa geração, a minha geração e a geração que está vindo aí, ela é muito conectada ao celular e a gente tem muito fácil acesso à tecnologia atualmente. E o celular ele é um dos principais aparelhos eletrônicos que a gente está todo tempo mexendo. Eu creio que cada um aqui, todos na verdade, devem ter pelo menos um celular. E para o celular funcionar, a gente precisa de energia. A gente também precisa de internet para acessar as redes sociais, o Instagram, WhatsApp, YouTube, para a gente também poder até jogar, por exemplo. E a gente pode fazer essa comparação com a Bíblia, com o mundo espiritual. Por quê? Jesus Cristo é o nosso provedor. O provedor é o que dá acesso à internet. Ou seja, a gente tem que estar conectado ao provedor, que é Cristo Jesus, para que a gente possa chegar ao Pai. Que nem lá em João 14,6 fala. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, desde que a gente esteja conectado com Cristo todo dia, porque nossa carne ela vai sempre estar procurando brechas para nos afastar de Deus, para nos fazer pecar, e isso é algo que Deus não quer.
E para a gente estar conectado com Cristo, a gente tem que sempre estar focando, sempre alimentando nosso espírito, focando na nossa fé e focando nas coisas do alto. Agora a gente parte na segunda parte desse texto, Colossenses 3, versículos 5 ao 8. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Antes de nos convertermos, praticávamos pecados pela falta de conexão com Cristo. Mas ao nos convertermos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Contudo, se não vigiarmos, podemos abrir brechas ao pecado, entristecendo o Espírito Santo. Aqui nesse trecho, Paulo fala de um velho homem, ou seja, esse velho homem era a gente, antes de nos convertermos, antes de conhecer a Cristo. E a partir do momento que a gente se converte, a gente se torna uma nova criatura, uma pessoa que vai ter visão do mundo espiritual e do terreno. E também a gente fica cheio de espírito, desde que a gente alimente nosso conhecimento, desde que a gente alimente da palavra de Deus. Cada dia a gente vai estando cheio de espírito. Por quê? O pecado ele quer entrar dentro da gente para nos fazer afastar de Deus. Mas só que o Espírito Santo, ele impede isso. Ele coloca uma barreira que vai impedir do pecado. E se a gente estiver alimentando nosso espírito a cada dia, a carne vai enfraquecendo e o espírito vai fortalecendo. Mas quando a gente entra em pecado, o Espírito Santo, como ele não habita em trevas, ele vai sair de nós e nosso coração vai ficar vazio. Quando a gente estiver no pecado, na Bíblia fala que o Espírito Santo ele fica chorando em gemidos inexprimíveis. Ou seja, quanto mais a gente peca, mais a gente vai estar magoando a Deus, magoando e machucando também o Espírito Santo. Ou seja, desde que a gente alimente nosso espírito, desde que a gente alimente cada dia da Bíblia que Deus deixou aqui pra gente, essa prioridade a gente deve focar todos os dias para não acontecer isso com a gente, para nosso coração não ficar vazio. E a gente pode fazer essa comparação com a energia. O Espírito Santo a gente pode, como se fosse a energia. Para o celular funcionar, na sua casa tem que ter energia. Se a energia acaba, você não pode mexer na internet. Se a energia acaba, tudo fica escuro. Quando fica escuro, você não vai ver nada, você vai ficar cego. Você pode tropeçar, você pode se machucar, você pode até machucar o próximo que está perto de você. E sem internet também, a gente faz essa conexão com o mundo espiritual. Por quê? Como eu falei, Cristo, ele é o nosso provedor. E Deus é a internet. O Espírito Santo é a energia. Esses três exercem funções que, no final, elas vão se juntar. Ou seja, a gente precisa de energia para a gente poder se conectar ao provedor. Se a gente estiver cheio do Espírito Santo, a gente vai conseguir se conectar a Deus e estabelecer uma conexão firme e forte. Desde que a gente continue alimentando o nosso espírito a cada dia, a gente vai chegar, quando Deus vier nos buscar, a gente vai poder estar junto com o Pai. Ou seja, a gente vai estar na internet, que é Deus. E quando a gente estiver em pecado, como eu falei, que entristece o Espírito Santo, tem uma solução para isso. E está relatado lá em 1 João 1,9. Versículo 1. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Ou seja, se a gente confessar, se a gente arrepender de verdade pelo que a gente fez, se a gente se arrepender, desabafar tudo que tem para Deus, Ele é fiel, Ele é justo para nos purificar de toda essa injustiça, toda essa culpa que a gente sente.
de todos os machucados, de todas as feridas, quando a gente está cego. Quando a energia acaba, a gente machuca, a gente vai machucar o próximo, mas desde que a gente confesse, desde que a gente se arrependa disso, Deus ele é capaz ele é fiel e justo para sarar essas feridas, para sarar esses machucados de mim e até do próximo também. Bom, dito isso, a gente parte para a terceira parte desse texto, finalizando já a partir do versículo 9 até o 13. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cítara, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Enquanto esperamos a vinda de Cristo, precisamos perseverar na fé e termos comunhão uns para com os outros, porque somos pessoas segundo a Cristo, que abandonamos nosso velho ser e carregamos nossa cruz, juntamente do nosso Salvador a cada dia. Na Bíblia, Deus fala para a gente perseverar na fé. Eu não lembro exatamente como era o versículo, mas eu lembro de uma parte que falava que no mundo a gente vai ter aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, pois Deus venceu o mundo. A partir do momento que Deus deixou o seu Filho Jesus aqui na terra, e que foi o momento da sua crucificação, ele morreu, derramou seu sangue puro, sofreu a ira de Deus, tudo isso para nos perdoar dos nossos pecados, nos livrar, deixar nosso coração puro, assim como fala em 1 João 9, para purificar nossos corações. Jesus, ele fez isso, ele cumpriu sua palavra, e a gente também tem que cumprir isso, seguindo a Cristo cada dia, carregando sua cruz, porque desde o momento até que Jesus chegue no juízo final, até que Jesus chegue para vir buscar a gente, nos levar ao reino dos céus, a gente vai enfrentar muitos obstáculos, muitas aflições, a gente vai ter muitos desânimos, muitas derrotas, mas desde que a gente persevere, desde que a gente passe sobre tudo isso, desde que a gente alimente o nosso espírito a cada dia, com a gente cheio de espírito, esses obstáculos não serão nada, e a gente conseguirá vencer tudo até que Jesus chegue e nos salve deste mundo que está dominado pelas trevas. E também eu queria falar sobre 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. Enquanto estamos nessa terra, possamos nos tornar mais próximos de Cristo a cada dia, seguindo seus passos, e nos esforçamos para que venhamos estar com Ele no seu dia, revestindo-nos como eleitos de Deus, suportando os nossos inimigos, e qualquer que sejam os problemas e obstáculos que vierem. Deus, ele se tornou um homem, porque naquela época os judeus esperavam que o Messias ia vir como rei, para livrar eles de todo sofrimento. Mas Jesus veio de uma família pobre, nasceu eu não lembro o lugar, na manjedoura, isso, perdão. E ele morreu, sofreu morte de cruz. Naquela época, a morte de cruz era a pior morte que você poderia sofrer, a coisa mais humilhante que você poderia sofrer. Ele foi torturado, você recebeu uma coroa de espinhos. Ele sofreu de tudo pior possível por amor a todos nós. Ele morreu por todos nós, assim como fala em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como também fala em Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito vem de Deus, a vida eterna. Ou seja, desde que a gente alimenta o nosso espírito a cada dia, enfrentando nossos obstáculos,
a gente vai estar cheio do Espírito e vencendo eles, a gente vai poder estabelecer uma conexão firme com Cristo e chegando no juízo final, a gente vai estar juntos com Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito Santo e vamos desfrutar de todas essas coisas eternas, nas coisas do alto, e nas terrenas elas vão passar. Para quem está cego do Espírito, vai sofrer as consequências, mas desde que elas se arrependam, desde que elas creiam em Jesus, desde que elas se confessem, Jesus, ele é fiel e justo, assim como morreu na cruz por nós, ele é fiel e justo para purificar essas pessoas que estão cegas, que estão vazias no coração. Amém? Vou finalizar esse momento com uma oração. Oremos. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado por mais um momento, Pai, que o Senhor nos proporciona. Te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor nos faz, por todo esse amadurecimento espiritual que o Senhor tem mexido com a minha vida, Pai. Todos esses momentos que eu venho passando, mesmo que sejam um após o outro, eu venho vencendo, ó Pai, e que eu espero que o Senhor possa me tornar um grande homem. Que eu não possa ser remendado, ó Pai. Que eu venha ser um menino que se tornará um homem forte, um homem capaz de lutar contra todos os obstáculos que vierem. E assim como todos os outros que estão aqui, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada um que está aqui, quebrando os corações de todos nós, ó Pai, para que possamos aprender mais e mais da Tua Palavra. Não possamos, ó Pai, cair em tentação, possamos vencer todos os obstáculos que o maligno deixa no nosso caminho, ó Pai, justamente para pecarmos. Que esse dia venha ser muito abençoado, que seja conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro, te peço, ó Pai, também que o Senhor possa estar derramando Sua santa graça sobre todos nós, aqui presentes em toda a igreja, a face da terra. Em nome de Jesus eu faço oração, ó Pai. Amém.